Nós vamos falar sobre a pandemia de Covid-19 agora e para isso eu quero convidar os prefeitos de Santos, Litoral Paulista, Paulo Alexandre Barbosa e de Florianópolis, Jean Loureiro. As duas cidades vivem momentos distintos no combate ao novo coronavírus. Enquanto o município do Litoral Paulista altera as medidas de isolamento social, a capital catarinense pode endurecer a quarentena e é isso que a gente vai entender a partir de agora. Quero começar o nosso painel sobre a pandemia com o Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis. Prefeito, obrigado pela entrevista aqui à CNN. Está tomada a decisão de tornar o isolamento social mais rígido por aí e por quê? Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o prefeito de Santos. Na verdade, Florianópolis tem um dos melhores números entre todas as capitais do Brasil. Mas nós analisamos diariamente todos os indicadores e, de maneira especial, o nosso fator de transmissão, que enquanto estava abaixo de 1, nós tínhamos uma tranquilidade da diminuição do número de novos contaminados. Agora, como ele sobe para 1,3, acende o sinal de alerta e, como nós sempre nos antecipamos, fomos a primeira cidade do Brasil a tomar as medidas de distanciamento já no dia 13 de março desse ano. Nós, novamente, nessa segunda onda, estamos nos antecipando. Queremos manter a taxa de letalidade como mais baixa dentre as capitais do Brasil. Estamos analisando o número de notificações que cresceu, o número de casos contaminados cresceu e, principalmente, o número de pessoas doentes, né, os ativos, que precisa ter um monitoramento controlando o seu isolamento e tendo a garantia que não vamos chegar ao colapso do sistema de saúde. Mesmo com números positivos, eu prefiro nos antecipar e agir imediatamente com uma série de restrições que publiquei num decreto ontem e vale a partir de quarta-feira, garantindo com isso o distanciamento social e, muito mais que isso, a tranquilidade para continuar tendo o controle dos números e não perder de mão todo o trabalho feito por toda a sociedade de Florianópolis, que permaneceu em casa, que teve dificuldade nos seus negócios e que precisa ter uma retomada segura e tranquila, como nós sempre adotamos. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, bom dia também, obrigado pela entrevista aqui à CNN. Santos, no litoral paulista, é conhecida por ter uma das populações com a faixa etária um pouquinho mais alta, né? Um local muito agradável para onde as pessoas vão, geralmente depois de se aposentar. Como é que está a pandemia por aí e o processo de reabertura, de comércio, shopping, loja? Como é que vão as coisas? Bom dia, Rafael, Elisa. Cumprimentar o colega Jean, prefeito de Florianópolis. Nós tomamos medidas aqui muito rígidas desde o início da pandemia. Fomos mais restritivos do que o próprio Estado determina na fase vermelha, que é a primeira fase do nosso plano aqui em nível estadual. Não permitimos, por exemplo, a abertura de igrejas e hotéis. O Estado sempre permitiu que funcionasse, mesmo no auge da pandemia. Em Santos, devido às características da cidade, a faixa etária da população acima dos 60 anos, que é a maior do Brasil, pessoas no grupo de risco, então tivemos este cuidado e, durante esse tempo, preparamos a cidade, a rede pública de saúde, para atender as pessoas que tivessem a doença. Isso foi feito, nós abrimos novos leitos, abrimos um hospital aqui, não um hospital aí móvel, mas uma estrutura já existente para economizar recursos, ampliamos leitos nesse prédio público já existente e, com isso, conseguimos preparar a cidade para esse enfrentamento. Hoje a gente tem uma taxa de ocupação de UTIs Covid adulto, né, na faixa de 49%. As UTIs públicas da nossa cidade estão nesse patamar, abaixo de 50% da ocupação. Ou seja, o sistema está preparado para atender as pessoas que tiverem necessidade. Nós estamos promovendo essa retomada com muita cautela, muita responsabilidade. A cidade se encontra na fase laranja, que é a segunda fase do Plano São Paulo, onde é permitida a abertura de shopping, onde várias atividades são permitidas. Aqui, embora a gente esteja na fase laranja há mais de 15 dias, nós ainda não permitimos a abertura de shopping. Isso deve acontecer nos próximos dias, com um protocolo muito rígido, e a gente vai fazendo um monitoramento diário, né? Numa guerra que nós estamos vivendo, a tomada de decisão ela tem que ser
diária e conforme os números de cada dia que devem ser analisados para que a gente possa tomar atitudes corretas, tendo como objetivo salvar as vidas, que certamente é a nossa prioridade desde o início da pandemia. Prefeito Paulo Alexandre, eu até ia lhe perguntar já a respeito da condição do sistema de saúde na cidade, mas o senhor já nos trouxe a informação de que a ocupação em UTIs é de 49%. Então eu vou adaptar aqui a minha pergunta no que diz respeito às decisões da cidade. Vocês pretendem chegar até qual porcentagem, qual nível de ocupação, para terem certeza de que é um momento interessante, então, para aumentar essa flexibilização, para que o comércio possa abrir cada vez mais as suas portas? Então, pergunta para o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, de Santos. Olha, nós já chegamos até aqui, há 6 semanas atrás, 80% de ocupação nas nossas UTIs. É evidente que nós fizemos um investimento importante com aquisição de respiradores, preparação da rede pública de saúde, e há 6 semanas esse número vem caindo, essa taxa de ocupação vem sendo reduzida, chegando nas UTIs públicas nesse patamar de 49%. É evidente que a gente somar a rede privada, que tem uma taxa de ocupação maior, a gente tem uma média em torno de 60%, que é um número aceitável. Aceitável porque isso significa dizer, e essa é a nossa principal preocupação, que ninguém vai morrer por falta de atendimento, que as pessoas que tiverem o Covid-19 não ficarão desassistidas. A gente viu muitas cenas no mundo inteiro, e infelizmente em alguns estados do Brasil, onde médicos tiveram que escolher entre oferecer o respirador para um ou outro paciente. E a gente tem trabalhado desde o início aqui para evitar esse tipo de cena. E cada vez mais a segurança é maior, no sentido de que a gente vai evitar esse tipo de situação aqui, provendo a rede pública das condições necessárias para que as pessoas possam ser atendidas. É importante que as pessoas não confundam uma retomada responsável e consciente com uma liberação geral, né? Liberou shopping, liberou praia, as pessoas acham que acabou o isolamento, acabou a pandemia. Não, o fato é que nós vamos ter que conviver com o vírus por um bom tempo, isso é fato, ele não vai sair do nosso país amanhã, nem nos próximos dias, e a gente precisa gradualmente retomar as atividades para que as pessoas tenham também a sua saúde mental preservada, a sua vida preservada, tudo isso que é muito importante em tempos de pandemia. Eu compartilho, então, a mesma pergunta para o prefeito de Florianópolis, de Floripa, Jean Loureiro. Qual é a situação do sistema neste momento de saúde, sistema público, né, principalmente de Floripa? E mais, qual seria a meta, prefeito, para que vocês possam observar e pensar, chegamos num momento de controle, podemos flexibilizar mais o nosso isolamento social e a reabertura do comércio? Florianópolis tem um covidômetro, que chamamos covidômetro floripa.com.br, onde a própria população acompanha o momento que a cidade vive. Ali nós trabalhamos todos os indicadores, os casos suspeitos, os casos contaminados, os óbitos e também a ocupação dos leitos hospitalares da nossa região. Entretanto, nós sabemos que a ocupação ela passa a ser consequência do que a gente vive desses indicadores anteriores. Nós temos uma noção muito clara de a cada 100 doentes novos, nós vamos ter pelo menos 20 nos hospitais, vamos ter pelo menos 4 internados em UTI, né, e entubados. Para isso, a gente precisa ter esse cálculo do número. Florianópolis, que vivia um período, né, de aproximadamente 8 a 12 doentes novos por dia, esse número subiu para em torno de 20, 30. Como eu falo, nós estamos falando aqui, nós temos 12 óbitos, nós temos a menor letalidade de todo o Brasil. Nós temos o primeiro serviço de telemedicina, a melhor estrutura de atenção básica à saúde do país. Mas, mesmo assim, nós sabemos que temos que nos antecipar, porque quando analisamos o R equivalente, ou seja, que é um fator exponencial, que antes estava abaixo de 1 e agora 1,3, nós estamos falando de um crescimento em semanas de projetar esse número. E isso, com esses dados, permite que Florianópolis possa se antecipar. Por isso, identificamos, diante da nossa estrutura epidemiológica, os locais de maior probabilidade de transmissibilidade. Levamos em conta artigos científicos que definem isso. Com base nisso, estabelecemos restrições que dão garantia à vida e do controle da doença, para só posteriormente, avaliando novos dados, poder voltar a flexibilizar com segurança.
Ok, nós agradecemos as gentilezas dos prefeitos de Santos e de Florianópolis, Jean Loureiro de Floripa e Paulo Alexandre Barbosa de Santos. Bom dia para os senhores.